senadora Daniela Ribeiro, nossa entrevistada de hoje. Senadora, seja bem-vinda à Jovem Pan João Pessoa. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Rejane. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Logo cedo, para a gente conversar com os ouvintes, falar dos assuntos que interessam aos paraibanos e paraibanas. E esse PAC certamente é um assunto que interessa bastante pelo volume de recursos, não é, senadora? Como é que a senhora viu essa iniciativa do governo federal em retomar o PAC e o investimento que foi colocado aqui para Paraíba? Então, eu fui, inclusive, para o lançamento do PAC lá no Rio de Janeiro, né, quando o presidente Lula fez, né, o anúncio dos investimentos e também relacionando, inclusive, com a presença de todos os governadores. Estava lá em peso, assim, eu diria que todos os interessados, né, acerca do tema, porque foi a grande, vamos dizer assim, grande promessa, né, de retomada de desenvolvimento ou de investimento para o país, numa conjuntura onde a gente sabe que nós temos algumas dificuldades acerca da própria situação, né, do país. Nós temos, graças a Deus, nós fizemos uma reforma tributária, estamos concluindo uma reforma tributária, que é uma reforma que talvez muita gente não acreditasse que ela fosse acontecer. E, aliás, a maioria não acreditava, porque é uma reforma de uma espera de mais de 50 anos. Uhum. Então, essa reforma ela vem contribuir para que esses investimentos eles possam acontecer, porque do montante que o presidente anunciou e de forma, eu diria, justa, o governador João Azevedo e os paraibanos têm reclamado. Inclusive, eu quero parabenizar o trabalho da imprensa, que é muito vigilante, a imprensa paraibana, parabenizar vocês, e de forma muito vigilante se questionam por que a Paraíba, né, não tem um recurso que não é à altura, ou seja, não chega a ser aquilo que nós esperamos. Eu queria primeiro dizer que da justificativa por parte do governo foi feito com relação às questões realmente de tamanho ou de necessidade dos estados. Por outro lado, é importante a gente observar, Rejane, Daniel e vocês que estão em casa, que nós estamos tendo uma grande oportunidade, que é uma paraibana estar na Comissão Mista do Orçamento. Uhum. Esse PAC, ontem eu ficava ali observando, para quem não tem o conhecimento ou não tem o entendimento, não sabia que a pessoa que estava ali sentada, a paraibana, ou seja, né, que preside a comissão, não é uma das mais importantes, ela é a mais importante do Congresso Nacional, onde o orçamento é definido dentro dessa comissão, com os colegas deputados, 30 deputados que compõem, e 15 senadores ou senadoras, deputados ou deputadas. Então, presidir essa comissão nos dá a condição, isso já conversei com o governador João Azevedo, que de forma muito inteligente, ele foi pedido que apresentasse 3 prioridades, e o governador, ele apresentou, salvo engano, 12. 12 e contemplou 11, né? Exatamente, 12 e foi contemplado com 11. Então, eu dizia para ele, falava, não, governador, nós vamos trabalhar juntos dentro da comissão para que a gente possa compensar a Paraíba no sentido de trazer mais investimentos e aproveitar essa oportunidade, isso é natural. Se qualquer outro senador que estivesse nesse ano na comissão e fosse de outro estado, ia trabalhar também de forma muito contundente para o seu estado. Acho que a Paraíba está num momento muito especial, primeiro pela representação que hoje a Paraíba conseguiu em Brasília, incluindo sua participação no Senado, que tem sido decisiva e importante, sobre diversos aspectos, né, e discussões. Está aí também na frente dessa bancada feminina, liderando também uma série de questões relacionadas a questões de gênero, violência, né, política de gênero e tudo mais. Então, a Paraíba tem ocupado um espaço importante. Tem um governo estadual que é aliado do governo, né, federal. Acho que isso ajuda bastante na captação de recursos, né, Daniela? Inclusive, ontem o próprio governador falou sobre a falta de contato no governo anterior, né, com o governo anterior, de possibilidade de, inclusive, de conseguir, né, recursos, conseguir ajuda para a Paraíba, justamente por, infelizmente, né, ser tratado como adversário. Político. Porque a gente ser adversário em momento eleitoral, isso é da natureza da política, né, partidária. Mas durante o processo, e aqui eu relembro muito bem quando do primeiro mandato do governador João Azevedo, e que nós éramos adversários, sempre fui de oposição a Ricardo Coutinho, e aquilo tudo, né, naquele instante, naquela eleição, eu fui eleita por uma outra chapa,
E o governador, assim que assumiu, foi visitar meu gabinete para pedir recursos. Então, o governador João Azevedo ele tem esse entendimento. Então, agora, tendo a oportunidade, certamente, de ter um governo que é aliado, né? Inclusive, é bom dizer que vários ministros de Estado foram governadores com o governador João Azevedo. Isso também dá uma interlocução muito importante. E dentro do consórcio Nordeste, exatamente. E, além disso, o governador ocupa uma posição que eu diria, privilegiada para a nossa Paraíba, que é ser presidente do consórcio Nordeste, reconhecidamente como alguém que é um gestor que tem muita responsabilidade e tem um trabalho muito já pontual aqui na Paraíba. Senadora, rapidinho, antes de voltar para a questão do PAC, a senhora estava falando aí nessa questão da reforma tributária relatada pelo seu irmão, deputado federal Agnaldo Ribeiro, e que foi para o Senado para apreciação e votação. E muito se falou, inclusive nós trouxemos essa análise aqui, e muito se fala que não é a reforma ideal, né? Mas é a reforma real, possível, necessária. Mas existe uma questão que vem pegando muito, que é a questão sobre uma possível majoração sobre os serviços, né? O que afetaria, inclusive, a questão da competitividade, né? E aí questionamos, certa vez, inclusive, a Efraim, seu colega Efraim, e ele disse, não, nós aqui vamos rever, né, esse projeto, né, e é possível que haja mudanças. Estando na Comissão Mista de Orçamento, estando no Senado, como é que a senhora vê, como é que a senhora enxerga? De fato, haverá mudanças ou a ideia é aprovar para não ter que voltar mais para a Câmara e acelerar as coisas, já que o governo precisa dessa reforma? Então, primeiro dizer, eu preciso aqui a gente ressaltar o trabalho, como você falou, de mais um paraibano, né, dentro do Congresso Nacional, que é o deputado Agnaldo Ribeiro, que é bom lembrar que essa reforma ela não foi iniciada e discutida, começada a ser discutida nesse ano. Uhum. Né? A PEC 45 na Câmara e a 110 no Senado Federal, ela já vinha sendo discutida desde antes desse ano. E o deputado, ele escutou, o deputado Agnaldo, ele ouviu mais de 1.000 e, salvo engano, mais de 1.300 segmentos. Você tem ideia o quanto foi trabalhoso nessa construção, mas, ao mesmo tempo, quanto foi democrático no sentido de você buscar a reforma possível. Porque você imagina que são interesses diversos. Então, quando você atende um, mexe no interesse do outro. Quando você vai para atender o outro, mexe no interesse do outro. E o principal que se viu diante do compromisso da reforma tributária era de atender uma reforma que houvesse justiça social, que o contribuinte ele pudesse saber o quanto ele paga, nós não sabemos o quanto pagamos, né? Que houvesse a transparência necessária e, acima de tudo, que a gente tivesse uma queda nesse pagamento de tributo, que é um dos maiores do mundo, né? E, além de tudo, essa confusão, porque até para um contador, todo mundo sabe disso, né, fazer a contabilidade de suas empresas, ele passa por... Você tem que contratar... Acredite que tem empresas que gastam, segundo o próprio relator Agnaldo, ele contando, muitas vezes a gente conversando, que tem empresas que o que gastam com a parte administrativa só para tomar conta da parte de tributação da empresa é absurdo. Uma empresa nacional, em cada estado tem uma tributação diferente, então tem que ter... Isso, exatamente. Mais ou menos a palavra é uma esquizofrenia, vamos dizer assim, né, de tributação. Então, dentro do Senado Federal, então, a Câmara ela fez, e concluindo para a tua pergunta, Rejane, ela fez um trabalho importantíssimo. O presidente Arthur Lira, ele deu um prazo, e isso foi fundamental, porque aí o grupo do trabalho, né, todos aqueles que estavam envolvidos, puderam ouvir a sociedade como um todo e concluíram no prazo determinado. Veio para o Senado Federal, o presidente Rodrigo Pacheco também anunciou que até outubro a reforma seria votada. Inclusive tendo diversas audiências públicas, o próprio relator, o senador Eduardo Braga, tem escutado, tem conversado, inclusive, com o próprio deputado Agnaldo, até porque vai voltar para a Câmara. Alguma mudança ela deve acontecer. E aí, concluindo, alguma mudança ela deve acontecer dentro dessas discussões. Por exemplo, os governadores eles foram ouvidos, houve reunião de audiência pública para ouvir os governadores. A própria casa, né, o Senado Federal, ela tem uma diferença da Câmara dos Deputados, é uma casa que contempla mais os estados, e a representação a gente sabe como funciona, é diferente. Então, assim,
acredito sim que possa haver alguma mudança dentro daquilo que está se trazendo. Vários, por exemplo, eu recebido alguns segmentos que solicitam uma modificação ou alguma mudança com relação à reforma, e a gente faz as avaliações, mas que elas sejam conversadas com a Câmara, porque senão é só hipocrisia. Sendo muito sincera, é aquela história de dizer, eu vou lutar por você, tal, mas sabe que se não for isso é trabalhado junto com a Câmara, conversado com o relator, os relatores inclusive estão conversando, Eduardo Braga e o relator na Câmara, Agnaldo Ribeiro, eles têm conversado, até porque é necessário. Vou dar um exemplo para você, eu fui relatora da medida provisória do PES, né, que ajuda o setor de eventos, hotéis, restaurantes, todo o pessoal de eventos, e que nasceu na pandemia e a gente conseguiu que ele pudesse permanecer, tendo a questão, inclusive, de discussão tanto dos tributos, né, mas também de permitir que não fossem pagos e fossem distribuídos em, vamos dizer, o pagamento de dívidas pudesse ser renegociadas. Uhum. E aí, dentro desse contexto como um todo, para que eu pudesse trabalhar, eu tinha que conversar com a Câmara. Então, a construção ela foi conjunta, para que a gente não perdesse, né? Não só perdesse todo o trabalho dentro do Senado, porque vai voltar para a Câmara, e não adianta qualquer mudança dentro do Senado se não for conversado com a Câmara, porque a Câmara vai e modifica novamente e faz de acordo com o entendimento. Por isso que eu acho que o importante é como tem acontecido. A Casa tem tido diálogo, né, com a Câmara e o Senado Federal, e possíveis mudanças também são entendidas e compreendidas pela Câmara Federal como bem-vindas no sentido de sugestões, de críticas ou mesmo de ajudas para que a gente possa melhorar ainda mais essa reforma tão importante para o país e que com toda certeza vai contribuir e vai impactar nessa questão de investimentos também do PAC, na questão inclusive do próprio, você falava no início, da própria queda do fundo de participação dos municípios. A reforma tributária ela também vem para somar e para ajudar nesse sentido. Então é uma reforma que é importante para a sociedade brasileira como um todo. Senadora, a senhora falou da mudança na conjuntura política local, que agora é base do governo João Azevedo. Eu queria saber nacionalmente. Muitos apontam a senhora como alguém que deu sustentação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, porque teve indicação ali na FUNASA, a sua mãe, que inclusive continua à frente da FUNASA aqui na Paraíba. E agora, no governo Lula, existe um alinhamento visível com o atual governo, até porque o PSD tem 3 ministérios no governo Lula. Hoje, a senhora se considera base, oposição, independência? Qual o seu posicionamento? E realmente, a senhora estava numa situação independente no governo anterior ou também foi base do governo Bolsonaro? Não, na realidade, é importante assim, primeiro registrar. Minha mãe, ela, antes de tudo, foi prefeita do município de Pilar por 2 mandatos. Tem uma trajetória de trabalho, pedagoga como eu, foi professora, diretora de escola, mesmo tendo o privilégio de ter nascido, né, vamos dizer assim, em uma situação onde a família, né, via bem, mas sempre foi muito batalhadora. Foi primeira-dama de Campina Grande, numa época em que primeira-damas não tinham cargos, e nem tinham essa história de receber para trabalhar. Uma época em que a primeira-dama ela tinha um papel social muito forte, mas era sempre muito, vamos dizer, eu não só diria discreto, mas eu diria que era muito do entendimento da mulher. Então, minha mãe ela sempre foi muito atuante, inclusive, em Campina Grande. E na FUNASA, no estado da Paraíba, na realidade, não foi o governo Bolsonaro, né? Ela quando entrou na FUNASA, foi anteriormente. E permaneceu justamente pelo trabalho. E aí, o que é bom é o testemunho dos prefeitos, né, quem visita, que visitavam e que estavam no dia a dia da FUNASA, que atende, para quem está em casa, que atende os municípios, o saneamento básico em municípios de até 50 mil habitantes. Então, ela fez, pelo trabalho que ela realizou, né, ela permaneceu durante todo o tempo na superintendência aqui no estado da Paraíba, e logo, dia 2 de janeiro, a FUNASA ela foi extinta por força de medida provisória, o que causou não só estranheza, mas, acima de tudo, uma revolta muito grande, tanto por parte dos servidores da FUNASA, que são mais de 2.500 no Brasil como um todo, como pelo trabalho que a FUNASA realiza. Além de tudo, pelos convênios que ainda estavam em andamento, né, pelas obras em andamento. Então, os prefeitos procuraram ir desesperadamente para
que essa reestruturação para que voltasse a FUNASA. E aí, indo para, te contextualizando, no governo Bolsonaro, eu fui muito, eu diria, independente mesmo. Eu fui líder do Progressistas ali, e algumas votações, né, o partido, a princípio, todo mundo lembra que Bolsonaro, ele criminalizava a política, criminalizava os políticos, né, dizia que não queria conversa com ninguém, não queria aquela história de governabilidade. E o partido ficou totalmente fora do governo, e eu votei muito voltado. Minhas matérias todas que foram votadas foram no sentido de atender aquilo que sempre foi o meu compromisso com a Paraíba. Então, para você ter ideia, tive uma votação, eu vou dar a questão do porte de armas. Isso nunca foi minha bandeira, nunca foi, nem nunca será. Eu acho que o Brasil, nós não temos educação para isso. O nosso povo não tem educação para isso, haja vista a quantidade de problemas em trânsito que termina em morte, isso só para dar um exemplo. Então, naquela época, eu como líder, e já num segundo momento, quando o Progressistas se aproximou do governo, né, e o próprio senador, o presidente do Progressista, Ciro Nogueira, ele assumiu o cargo no Gabinete Civil. Mas antes disso, ainda na pandemia, eu me lembro bem, eu disse para Ciro, Ciro, eu não vou votar, então eu saio da liderança, me afasto da liderança. Aí vocês orientam, eu voto, mas eu vou votar como eu me elegi na Paraíba, como as pessoas me conhecem. Inclusive, com relação até ao aumento que teve do pessoal da segurança pública, que votei a favor, o governo foi contra, eu votei a favor, porque as minhas bandeiras da Paraíba eu tinha que levar, porque foi assim que eu fui votada, né, com essa confiança. Sim. Então, essa foi minha condução durante todo o processo. Fui relatora do Marco das Comunicações, que hoje abriu o caminho para o 5G, e a gente está na luta agora para ser implantado nos municípios distantes. Então, durante todo esse período, eu trabalhei em defesa do país. Aí não me interessava se era a favor ou contra o governo. O que me interessava era defender aquilo que a Paraíba, acima de tudo, entendia como necessário. Esse é o meu posicionamento. Aí, todo mundo lembra que há 2 anos eu mudei de partido pela primeira vez, após 12 anos no Progressistas. Nós fizemos um movimento onde eu tive um convite do presidente Gilberto Kassab para presidir o PSD no estado da Paraíba. Na conjuntura, todo mundo lembra, onde proximamente o PSD participaria também, né, junto com o governador João Azevedo, dessa construção, né, e junto com tantos outros partidos aliados, da construção da reeleição do governador João. E ali, quando assumiu o partido, foi o PSD. O PSD é partido aliado do governo Lula. Na campanha, todo mundo sabe disso, que João votou em Lula. Nós apoiamos essa candidatura, e dentro desse conceito, o PSD hoje tem 3 ministros no governo Lula, né? Eu sou aliada do governo, né? Mas eu gosto sempre de dizer, eu não quer tenho dizer que não pode divergir, né? Exatamente. Não é que é a independência, que às vezes as pessoas entendem assim, quer ser independente para dizer, você quer ser independente para aproveitar isso ou aquilo. Não. Eu sou aliada do governo, defendo o governo, mas eu não deixo de criticar. Tem vida própria, porque eu não deixo de criticar. Eu dou exemplo para você de críticas que eu já fiz a ministros ou ministras, onde estive presente, e aqui de forma muito clara fiz uma crítica muito contundente, tanto à presidência da Caixa Econômica Federal, a própria presidente, que aí está, e fiz a crítica, fiz abertamente, inclusive fiz pedido de informações, demonstrando a minha independência. Se eu fosse, independência que eu quero dizer, a minha condição de fazer críticas. Quem é bajulador, bajula de todo jeito, vai ficar dizendo que tudo é maravilhoso. Quem não é, eu sou muito... Quem me conhece sabe que eu sou sincera, e eu digo a pessoa. Depois ela esteve lá no meu gabinete para dizer, mas senadora, por quê? Porque aqui houve um investimento. Na época em que eu não era da base do ex-presidente Bolsonaro, e houve um investimento por parte da Caixa Econômica Federal, na época, principalmente onde as prefeituras, porque a gente trabalha para pedir pelos municípios. Naquela época, em eventos culturais, e que a Caixa investiu mais de quase 3 milhões de reais. E esse ano houve um investimento de 130 mil reais. Então, eu quis saber qual é o critério, mas aí fiquei sabendo que a presidenta ela não recebia parlamentares, que já ouviu falar nisso. Então, eu disse, bom, que era o compliance da Caixa, um banco público. Então, eu fiz minhas críticas, e como eu estive lá, como ela não estava,
depois soube, porque eu fiz minhas críticas, e aí fiz a todos os ministros, eu quero que chegar isso ao presidente e tal. E não só eu, aí vários senadores, deputados, enfim, fizeram as críticas. E aqui é bom dizer, a gente defende mulher, eu defendo mulher, todo mundo sabe disso, é uma das pautas mais contundentes minhas, sou líder da bancada feminina, mas eu acho que, tenho certeza, que nós defendemos, Regiane, e você, como tantas que defendem, a gente defende a igualdade de oportunidade para a competência do trabalho, né, para o mesmo esforço que se tem, para salários iguais, para que você possa mostrar competência. Mas quando você... Não significa dizer que você, por ser mulher, só vá para aquele lugar por ser mulher. Né? Então, isso foi dito por mim, até ela ir lá ao gabinete, enfim, foi uma situação que aconteceu, e eu disse para ela, eu digo, o que eu tinha para dizer eu já disse com relação a essa questão. Mas, assim, eu estou dando esse exemplo de caso para mostrar a vocês que fiz o pedido de informação para saber quais os critérios estavam sendo utilizados para os recursos irem para os estados. Ou seja, eu estava defendendo a Paraíba. Eu quero saber por que a Paraíba só recebeu isso e outros estados não, e quem recebeu e que critérios foram utilizados. Então, quem faz isso é quem tem alinhamento, eu tenho um alinhamento com o governo, mas eu não deixo de fazer minhas críticas e eu acho que isso é construtivo. Para quem gosta de receber crítica, eu acho que isso é construtivo. Senadora, existe toda uma expectativa, né, com relação à questão do Supremo Federal. Existem nomes sendo cotados para o Tribunal de Contas da União, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e também Daniela Ribeiro da Paraíba. E aí a gente tem eleições e o nome de Daniela também aparece aí, né? Existe uma especulação muito grande como, de repente, uma possível candidata à Prefeitura de Campina Grande. Há quem questione, mas Senado, Prefeitura é tão pequena, e eu digo, olha, política é muito mais complexa. É verdade. Mas aí eu pergunto, existem os interesses também do grupo do qual a senadora faz parte, né? Existe um grupo grande que envolve PSD, PP, mas outros partidos também aliados, e existem os interesses de Daniela. E aí, quais prevalecem? Daniela existe, né? Exatamente. Então, primeiro dizer que essa notícia tem, assim, eu até fiquei surpresa no sentido claro que sempre você é lembrada, e principalmente para espaços importantes, você tem que se sentir honrada, né, e grata. Eu não sei realmente de onde surgiu, a única coisa que eu sei é que a minha equipe de assessoria de imprensa lá em Brasília foi procurada, né, por duas pessoas da imprensa nacional, perguntando sobre esse tema, porque tinha escutado por parte de alguns parlamentares. Isso é tudo que foi com relação a isso. Também existe uma aproximação natural da CMO, como presidente da CMO, das instituições. Do próprio TCU, eu almocei com o presidente Bruno Dantas, não foi tratando desse assunto, tá, prometo, mas tratando da CMO, das questões que são de interesse do Tribunal de Contas da União. Nós estivemos juntos por 2 vezes. Então, eu não sei se essa aproximação, eu não sei se, né, o que é que aconteceu para isso ter saído, mas eu fico muito honrada. Obviamente, um cargo, né, extremamente importante, e que a gente não deixa... Eu volto sempre para lembrar a Paraíba que isso são os paraibanos e paraibanas que votaram em mim e que me colocaram ali para representá-los. Então, onde quer que eu esteja, aí, Regiane, falando sobre Campina Grande ou sobre as próximas eleições, tudo passa por 24, obviamente, é de 26, sendo 26, né? Mas o meu grande projeto agora e assim, eu sou muito, eu diria, presencial, ver o momento presente. E o meu grande projeto agora é a gente entregar para o país um orçamento que venha condizer com aquilo que o país necessita, tanto em questão de investimentos, a gente sabe, como a questão das despesas, a gente observar as despesas do país, né, ver essa questão da reforma administrativa, mas dentro desse contexto, a própria CMO, a Comissão Mista de Orçamento, é uma missão que ninguém faz, assim, talvez não tenha noção, né, aqui no Estado, poucos tenham noção no Estado, do que isso significa. E está também na liderança feminina da bancada do Senado Federal, também nos traz uma responsabilidade. Pela primeira vez, nós estamos, inclusive, fazendo sabatinas com esses que são candidatos para agora, semana que vem, CNJ. A bancada feminina está fazendo também, que isso nunca aconteceu. A sabatina só com a bancada feminina. Com esses candidatos que a gente vota para a CNJ, para membros de CNMP, para membros que... para o próprio STF, o ministro Zanin, ele esteve conosco com a bancada feminina, para ouvir, inclusive,
os temas que nós elencamos como principais com relação à mulher. Com esse destaque todo no Senado, poderia abrir mão do finalzinho ali do mandato para disputar a Prefeitura de Campina Grande? Isso está descartado ou é uma possibilidade? A gente não pode descartar, de forma alguma, nenhuma condição onde você venha contribuir naquilo que você vai fazer. Eu não posso dizer jamais que o Senado Federal todo mundo, aquela história. Já é um grande privilégio, né? Entre 81 e entre 15 mulheres. Então, você saber que você chegou até aí. E eu não posso dizer que ser vereadora, ou ser prefeita, isso diminui ou isso me traz para, vamos dizer, isso dá uma marcha ré, né, na história da Daniela. Não de forma alguma, muito pelo contrário, até porque é a cidade da minha terra, minha cidade, a cidade que nasci. Agora, isso eu não posso de jeito nenhum descartar. Até porque Mas é um são sonho? 2 anos. Não, eu diria assim, hoje, minha preocupação maior, quando eu olho para Campina Grande, já foi um grande sonho. Mas hoje, tanto é que eu disputei em 2012, quando aquela história toda jurídica, enfim, o que aconteceu, que a gente não vai lembrar para a gente adiantar aqui e para frente, que é o que interessa, o presente e o futuro. Mas já foi um grande sonho. Hoje, o meu sonho realmente é ver minha cidade. Eu achava, e nós apostamos nisso quando apoiamos o atual prefeito, colocando na confiança o próprio vice-governador Lucas como candidato e eleito vice-prefeito. E nós todos, naquela época, apostávamos, tanto também o próprio Romero, Eva Gouveia, todo mundo que circundava, né, ali, e fazia parte daquela conjuntura, apostávamos que seria uma grande gestão. E para nós foi uma grande decepção. Então, o que é meu sonho é ver a minha cidade, minha terra, de uma forma completamente diferente de como ela está hoje. E hoje a cidade está um caos, isso não dito por mim, isso dito por todos aqueles que vivem em Campina Grande, e aí você vai da classe das pessoas da classe mais humilde até aquele que tenha a melhor condição, empresários, todos os segmentos, são queixas, e inclusive em pesquisas internas que temos, que trata do tema, ou seja, Campina Grande merece um gestor ou uma gestora bem melhor. Eu não sei se escapou sem querer, mas a senhora disse que nós apostamos, colocou Romero, disse que nós nos decepcionamos. Sim. Decepcionamos. Romero está decepcionado com o Bruno Paulino? Vamos fazer aqui de forma rápida. Tem como não estar decepcionado com um aliado que você participou ativamente, no caso de Romero, que foi quem chancelou. Porque naquela época quem não lembrava que era entre Tovar e Bruno, né? A preferência era para o Tovar. Terminou que inclusive a minha preferência também era para o Tovar. E terminou que, por força, né, da família de Cássio, por força da questão de Bruno ser o primo, aquela história toda, houve uma pressão para que fosse Bruno. Então, a decepção, quando Bruno se elege, a primeira coisa que faz é criar um programa, Saúde de Verdade, ou seja, o programa da pessoa que lhe ajudou a eleger era o quê? Saúde de mentira. Então, isso começou por aí. Até as demissões, demissões de, basicamente, eu diria, todos aqueles cooperadores, né, da administração de Romero. E aí você vê o afastamento. Você acha que isso não é decepção? Com toda certeza, eu incluo Romero, porque todo mundo sabe, quem está por perto de Romero, né, sabe muito bem o quanto foi decepcionante para ele após. E assim, a ingratidão, uma série de coisas nesse sentido para Romero, no fato de você ter investido, você ter apostado e você ter, não só ele, como todos nós ali que participamos, inclusive colocando recursos, porque o restante, as únicas pequenas coisas que foram feitas foi com recursos que foram deixados tanto por Romero como trazidos por a gente. Um ingrediente a mais, Rejane, é a questão de veneziano, né? Sim, e deixa eu só fazer essa pontuação, porque o Bruno é do seu partido, é o partido que a senhora preside. O partido já pensou na expulsão de Bruno? Bom, o presidente nacional, assim, eu acho que isso ficou muito claro. O presidente nacional esteve em Campina Grande, o meu querido presidente Gilberto Kassab, e ele foi perguntado sobre a questão do PSD. E ele disse que quem manda no PSD, quem decide PSD aqui é Daniela. Ou seja, eu acho, eu tenho, assim, no meu entendimento, para mim, se fosse eu não estaria num lugar onde, inclusive, os outros que estão ali conosco, aliás, têm um posicionamento diferenciado. Não sei, aí essa pergunta tem que ser feita a ele. Um ingrediente a mais foi essa questão do alinhamento com o veneziano, que pode ser um descontentamento ainda maior para Romero. E houve ontem, no evento do PAC, uma fala sua que chamou muita atenção, um pedido, na verdade, para não se jogar baixo na política local
e aí a senhora direcionando diretamente a veneziana. Eu conversei com o senador logo após o fim do evento, vamos ouvir o que ele disse em relação a isso. Nunca confundir as relações políticas com adversários ou com integrantes de um mesmo... Eu não tenho muito a dizer. E aí, Daniela, o que está acontecendo? E que jogo sujo é esse? Então, gostei. É bom ser direta. Eu gosto muito de ser direta e de dizer às pessoas, a elas próprias, aquilo que é verdade e que merece ser dito. O que aconteceu foi que eu fiz uma crítica sobre a atuação no sentido, e aí é bom a gente dizer que na política, você tendo adversários, você tem, e é natural do jogo, mesmo você estando, não tem período eleitoral. Mas eu fiz uma crítica a uma atitude que eu considero, e permaneço, é importante dizer, considerando completamente, para não dizer de má fé, equivocada por parte do senador, quando você tem uma bancada inteira que coloca recursos para uma obra, como a triplicação da BR-230, e você se arvora como vamos dizer, o dono ou o pai da obra. E isso tem acontecido reiteradamente por parte do senador. Eu, quando se eu entro vamos dar um exemplo, seja centro de convenções, seja que obra for de grande impacto, nós temos uma bancada coordenada pelo deputado Damião Feliciano, e nós sentamos para discutir, toda a bancada paraibana, que obras são principais, que obras são prioritárias. Inclusive, essa semana estivemos com o governador para definir isso. E aí todo mundo participa. Um coloca um recurso a mais, outro recurso a menos, mas para existir a obra, tem que os recursos ser completos. Ou seja, todo mundo participa. Então, eu critiquei essa postura, que é uma postura completamente equivocada, para não dizer outro nome, que aqui eu não quero dizer, mas é uma postura que, de certa forma, é de má fé, porque passa para o cidadão paraibano que a obra só tem a mão do senador, quando não é verdade, tem a mão de toda a bancada paraibana. Eu fiz essa crítica. O que foi que eu recebi de volta, e aí todo mundo acompanhou, ao invés de ele criticar, a gente pode divergir e criticar essas questões, que são questões pontuais da política, das atitudes, das ações, né, dos projetos, seja como for. Ele, de forma... não só, eu não queria nem usar a palavra machista, mas eu acho que para ele é algo pior, porque no caso o veneziano votou no Senado Federal, numa lei onde eu fui relatora, de lei de violência política contra a mulher. E ele respondeu dizendo que eu não tinha serviço prestado, que eu tinha, e a única coisa que eu fazia era desfilar no Senado Federal. Então, eu acho que para um vice-presidente, para alguém que ocupa o cargo de vice-presidente do Senado Federal, ele não atingiu só a mim, ele atingiu a todas as mulheres que no dia a dia lutam para estar na política, na vida pública, para exercer o seu mandato da forma mais, eu diria, mais contundente possível. Todo mundo sabe das dificuldades da mulher. Eu realmente ando muito no Senado. E não vou parar, não vão ser essas palavras dele que vai fazer com que eu pare. Muito pelo contrário. Eu ando muito para estar nas comissões, presente nas comissões, ando muito para estar dentro do plenário, ando muito fora do Senado Federal, porque o trabalho não se restringe só dentro do Senado Federal. Então, realmente, eu ando bastante. Agora, as palavras pejorativas que o senador utilizou, e ele sabe o quanto ele utilizou, e aqui eu quero aproveitar para agradecer as mensagens que eu recebi, os telefonemas que eu recebi, o apoio, inclusive, de toda a imprensa paraibana, porque o que eu fiquei muito feliz, sabe, Regina, foi porque não foi só mulheres que defenderam, não. Foram homens defendendo, não discutindo a questão do senador tal, porque eu defendo tal, politicamente um ou outro, mas a postura. E isso, assim, só nos dá força no sentido de eu continuar lutando ainda mais. Eu faço parte de uma bancada, como eu disse, feminina, sou líder de uma bancada feminina, onde nós trazemos todos os dias questões como essa. Agora, é uma coisa que não cabe, que destoa completamente de um posicionamento de alguém que hoje é vice-presidente do Senado Federal, como eu disse, votou numa lei de minha relatoria que trata da questão de violência política contra a mulher. São esse tipo de atitudes que atrapalham a entrada de mulheres na política, que destrói sonhos de mulheres. Porque você taxar uma mulher que trabalha, que ocupa os espaços que eu ocupo, e é bom dizer, porque a Paraíba está ocupando, né? Sou líder da maioria do Congresso Nacional hoje,
Sou presidente da comissão mais importante do Congresso Nacional. Sou líder da bancada feminina do Senado Federal. Não só isso, além dos projetos que a gente tem autoria, a gente também relata. Está lá todo dia trabalhando. E essa ser a fala do senador, por isso que eu falei. Esse jogo é baixo. E esse jogo a Paraíba não merece. De minha parte não vai ter. Agora, essa fala dele é lamentável, porque ele deveria... Se apequena, né? Se apequena e deveria, no mínimo, reconhecer, pedir desculpa, porque também não fica feio para ninguém, não. Volta atrás, peça desculpa e não repita nunca mais. Teve a oportunidade, inclusive, quando eu questionei e não o fez, né? O pedido de desculpa. Exatamente. E é uma fala que reforça exatamente aquilo que a gente fala todo santo dia aqui no Jornal da Manhã. Machismo estrutural, que a gente precisa combater. Competência não é uma questão de gênero, mas a gente sabe que, historicamente, mulheres foram relegadas em suas competências e em oportunidades, não só de trabalho, mas de estudo, e uma série de oportunidades na vida de se mostrar como um ser, um sujeito, sim, pensante, detentor de direitos e, obviamente, com toda a capacidade de estar onde está. E você tem a sua capacidade. Está ali de igual para igual com o senador veneziano. Foi votada tanto quanto ele. Então, uma fala como essa, acho que reduz o senador e é extremamente triste porque reforça um comportamento que a gente quer combater todo santo dia, né? É isso, não tenha dúvida. Senadora, eu sei que um assunto que a senhora quer tratar é sobre a violência contra a mulher. Nosso tempo estourou aqui, eu sei que você vai participar do Tambaú Debate hoje com Josival Pereira. Vou deixar para Josival abordar esse assunto, mas muito obrigado pela sua participação aqui. E eu que quero agradecer, também cumprimentando a produção, Daiane, o operador aqui de áudio, Fábio, cumprimentar a todos aqui que me receberam também, a vocês de forma muito especial. E dizer, Jane, que essas coisas que acontecem, eu acredito assim, que sim, a indignação sua e de todos os homens que sentiram, sim, também, porque todo mundo aqui tem envolvimento com mulher também, seja com a mãe, com a irmã, com filhos, enfim. Só nos dá mais força ainda, mais condição de continuar lutando, porque a gente sabe dessas dificuldades e, lamentavelmente, uma ação como essa simplesmente diminui não só o próprio senador, como também, não tenha dúvida alguma, a condição e a oportunidade de que essas mulheres, como disse você muito bem, Rejane, possam estar nesses espaços. Mas nós e essas mulheres e tantos homens podem ter certeza que eu vou continuar nessa luta. Isso reforça a necessidade da gente permanecer lutando para que coisas desse tipo não possam acontecer. E para isso a gente tem que ir para cima. Para isso a gente tem que ir com força, como eu fiz. Não jogue baixo. Você, se quiser, em outras palavras, foi isso que eu quis dizer, vamos discutir, e é isso que deve ser feito. Projetos, vamos discutir críticas a atitudes com relação ao trabalho, mas jamais esse tipo de atitude que foi lamentável e que a Paraíba toda repudiou, assim, e eu digo toda porque só quem não, sim, repudiou foram os seus aliados, ou como a gente diz, os iguais, exatamente. Obrigada. Obrigado, senadora. Nesse aspecto, pode contar com a gente, a senhora, exatamente, e todas as mulheres.